Vamos abrir então nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 19. Eu vou continuar a mensagem de domingo. Vamos finalizar hoje a parte 2, uma noiva para o filho. Apocalipse 19, de 6 a 9. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. A noiva está pronta para o grande dia, para o casamento. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o verso 9: E o anjo me disse: Escreva, felizes os convidados para o banquete, para as bodas do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento. Eu peço revelação, espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor. Desvende os segredos da palavra. Eu peço que sejamos essa noiva vestida de linho fino, puro e brilhante. Senhor, que nós estejamos prontos para o dia das bodas do Cordeiro. Que nós sejamos uma igreja, Senhor, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Senhor, nós queremos ser uma igreja pura, Senhor, como diz a Tua palavra, virgem, pura e totalmente dedicada ao Seu amado noivo. Senhor, nós estamos com grande expectativa, aguardamos o dia da vinda do Senhor. Os nossos olhos estão voltados para esse dia, Senhor, e eu peço que o nosso coração esteja pronto, como diz aqui a Tua palavra. A noiva já se aprontou, em nome de Jesus, amém. Então, domingo passado eu falei que as bodas do Cordeiro, o casamento entre Cristo e a igreja, vai ser o maior evento de todos os tempos. Vai ser o casamento de Jesus com a igreja. O Pai planejou, sonhou, né? O Pai, como um bom pai, Ele quer que o seu filho case com uma boa esposa. Todo bom pai quer isso. Claro que Jesus é completo, né? Inclusive eu quero deixar isso bem claro. Jesus é completo, porque Ele é Deus. Ele é o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Então Jesus, Ele, como Deus, não precisa de uma esposa, mas Ele quer uma esposa para a comunhão. Ele quer uma esposa para a comunhão, né? Jesus não precisa de uma esposa para se sentir mais Deus, para se sentir melhor, para, não é, estar completo. Adão precisava de uma esposa. Então, nesse sentido, Adão e Cristo são diferentes. Mas por que o Pai quer uma esposa para o seu filho? Porque Deus gosta de comunhão. Porque Deus gosta, né, que os filhos dele estejam em íntima comunhão, em íntimo relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Então nós precisamos também valorizar relacionamento, né? E eu quero até enfatizar aqui isso, né? Que não seja algo mecânico, irmãos. Às vezes nós transformamos algo tão lindo em algo mecânico. A gente faz as coisas sem vida, a gente faz as coisas porque os outros estão mandando, porque a igreja pensa assim. Não pode ser dessa forma. Você não pode estar numa célula só porque a igreja é em células. Não existe. Isso é errado, isso não está correto, não é a motivação certa. Nós estamos em uma célula por quê? Porque a célula é a igreja nas casas. Então eu tenho que estar lá como família. Entendem a diferença? Quando eu entendo isso, então o fardo sai dos meus ombros. Da mesma forma, ser discipulado, é porque a igreja me obriga. É porque se eu não for discipulado, eu não vou crescer. Isso não é a motivação correta. A motivação correta é relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Eu preciso me relacionar com os meus irmãos. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção.
Inclusive, queridos, no dia do nosso batismo, vamos aproveitar para fazer comunhão. Nós não temos o almoço agora, aquele almoço grande e tal, mas isso não impede que cada setor organize o seu almoço. Ontem nós tivemos alguns setores, parabéns, supervisores que organizaram, mas tivemos várias pessoas lá que estavam sem ninguém para conduzir aquele momento de comunhão. E isso não pode acontecer. Nós precisamos aproveitar todo o momento, todo o tempo que a gente pode, porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus gosta disso. E olha, comida une pessoas, não é verdade? Comida une. A palavra companheiro, o que é que significa companheiro? Aquele que come pão junto. Aquele que come pão junto. Havia um ditado antigo que dizia: eu vou te conhecer, sabe quando? Quando a gente comer 1 quilo de sal. Claro que ninguém vai pegar 1 quilo de sal e comer de uma vez que morre. Como é que você come 1 quilo de sal? Em muito tempo, colocando uma pitadinha em cada refeição. Então você vai ter que conviver com aquela pessoa para comer 1 quilo de sal. Sim ou não? Lá em casa 1 quilo de sal dá para quanto tempo? Uns 2 meses, 3 meses? 3 meses. Então é um tempo de sentar à mesa, comer juntos e então nos conhecer. Amém? Então Deus é um Deus de relacionamento. Ele sonhou isso para a sua noiva. Quem não gosta de relacionamento está indo contra o coração de Deus. Você vai ter que ajustar, você vai ter que alinhar o seu coração ao coração de Deus. Eu não gostava de relacionamento, então eu posso falar isso com muita propriedade, tá? Eu tinha medo de me relacionar e ser ferido, e ser traído, e sofrer bullying, como eu sofri. Então eu não gostava de estar perto de gente. Eu gostava de papel, eu gostava de livro. Aí depois veio a tecnologia, computador. Eu lembro do primeiro computador, eu quase que enlouqueço com o primeiro computador que eu tive. Cristiane começou a chorar, porque eu fiquei 12 horas ininterruptas no computador. E ela pensou que tinha perdido o marido. Nós éramos recém-casados, tínhamos poucos meses de casado. Eu coloquei o computador, isso em 1996, então era novidade, Eu fiquei deslumbrado com aquilo. Por quê? Porque eu não gostava de relacionamento, não gostava. Aliás, não é que eu não gostava, todo ser humano gosta, mas a gente tem nossos mecanismos de defesa. A gente tem medo de ser ferido, a gente tem medo de ser decepcionado, a gente tem medo de ser traído, a gente tem medo de sofrer zombaria. Mas nós precisamos nos expor. Só quem se expõe, só quem corre o risco é quem desfruta do melhor de Deus. Nós precisamos correr o risco. Então o pai, ele planejou isso porque ele queria que o filho tivesse comunhão. Lemos Gênesis, não vou ler. Lemos Gênesis 2, a criação de Eva, ilustrando, Deus tirando de Adão, da costela de Adão, a mulher. Então eu fiz um paralelo com o nascimento da igreja. A igreja nasceu do próprio Jesus. A igreja foi tirada do Senhor. As feridas de Jesus na cruz gerou a igreja. Depois então nós fomos para o exemplo de Abraão. Abraão, como um bom pai, representando Deus aqui, queria uma noiva para o seu filho. Então diz ao Eliezer, o seu servo mais antigo: vai lá na casa dos meus parentes e providencie uma noiva para o meu filho. Eliezer então sai numa viagem muito longa e ele encontra então uma jovem. Antes então ele faz uma oração e diz: Senhor, a jovem que me der água e der de beber aos meus camelos, essa vai ser a esposa do meu Senhor. Então Rebeca aparece e faz exatamente o que Eliezer tinha orado. Então nós paramos aqui nas características, nas qualidades de Rebeca. Rebeca tinha um coração de serva. Ela era um coração voluntário. Ela serviu a um estranho, mesmo sem conhecer aquele homem, deu água de beber a ele e deu de beber também a todos os seus camelos. Eu falei aqui que era muita água,
que ela tinha que colocar. Então Rebeca tinha essa qualidade. Nós precisamos, como igreja, ter esse coração, um coração voluntário, um coração que serve. Depois falamos sobre a beleza de Rebeca. A Bíblia diz que ela era bela, bela aos olhos de Deus. Não é uma beleza física, mas é a beleza de Cristo em nós. Aos olhos de Deus nós somos belos. E por último, então, eu falei sobre pureza. A Bíblia diz que ela era virgem, que nenhum homem tinha se deitado com ela. Então isso fala de exclusividade. Nós não podemos manchar a nossa santidade, né? Nós temos que ser totalmente exclusivos do Senhor. Falei a diferença entre limpo e puro. Dei o exemplo da água. Lembram do exemplo da água? Então é isso que o Senhor está querendo em nós. Então agora vamos pegar do verso 22. Abre lá em Gênesis 24. Com aquela atitude de Rebeca servir Eliezer, quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Então, há uma recompensa, irmãos. Há uma recompensa para aqueles que se dispõem a honrar outras pessoas. Rebeca não imaginava a honra que ela, a recompensa que ela receberia. Rebeca nem imaginava que ela seria a esposa de Isaac, a mãe de Jacó e da nação de Israel. O que foi que Deus fez? Recompensou aquela mulher pela a disponibilidade que ela teve. O coração de Rebeca foi aprovado diante do Senhor. Então Eliezer pega dos seus tesouros e presenteia Rebeca. Essas joias aqui embelezaram Rebeca. Vamos agora para o verso 53. A primeira etapa de presentes foi no verso 22. A segunda etapa de presentes é no verso 53. Ela chama Eliezer para ir na casa dela, apresenta Eliezer à sua família, ele fala da missão que ele tinha, e então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Então, no primeiro momento ele presenteia, mas ele presenteia, digamos, apenas preparando Rebeca para mais presentes. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós. Novo nascimento implica em habitação do Espírito. Todo crente nascido de novo se torna instantaneamente no novo nascimento templo do Espírito Santo. Nós passamos a ser habitados. Então seria essa primeira etapa, onde Eliezer deu a ela alguns presentes. Então nós recebemos o Espírito Santo. Paulo diz que somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e nos presenteia com a sua presença. Mas agora nós temos já uma segunda etapa, irmãos. E essa etapa eu chamo de santificação. Nascemos de novo, é o primeiro passo, é o pontapé inicial de uma jornada, mas nós temos agora a santificação. Vida cristã não termina com o novo nascimento, pelo contrário, vida cristã começa com o novo nascimento. Então, o processo de santificação inicia-se na nossa vida, e o Espírito Santo que já habita em nós, agora ele começa a nos embelezar ainda mais. Quantos estão entendendo? Muitas pessoas ficaram apenas no primeiro processo. Desculpem, na primeira etapa. Muitas pessoas nasceram de novo e sabe o que aconteceu? Estancaram, estacionaram. Mas eu quero te dizer, nós temos uma caminhada de santificação. O novo nascimento é apenas o início. Aí alguns avançam mais um pouco, são batizados com o Espírito Santo.
E nós vamos ver daqui a pouco como esse processo de embelezamento acontece. Mas muitas pessoas, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já falo em outras línguas, pronto, eu já consegui tudo, eu já alcancei o máximo de Deus. E eu quero te dizer, não, você ainda tem que prosseguir. O batismo com o Espírito Santo também não é a última etapa na vida do cristão. Assim como os judeus tinham 3 festas, queridos: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Páscoa é o novo nascimento. Pentecostes é quando somos cheios do Espírito, mas ainda há outra festa para nós prosseguirmos. Tabernáculos. E a festa de tabernáculos, sabe o que ela aponta? Para maturidade. Nós temos que crescer em maturidade. Nós temos que amadurecer na nossa fé, no nosso caráter, na nossa experiência com Deus. Eu estava falando para alguém, nós temos que amadurecer em amor. Eu preciso amadurecer em amor. Por quê? Porque eu conheci o amor de Deus quando eu nasci de novo. Mas não só é conhecer o amor de Deus que salva. Não só é conhecer a fé salvadora. É muito bom conhecer a fé salvadora, o amor salvador. Mas nós temos que avançar. E muitas pessoas ficaram lá nos estágios iniciais. O escritor aos Hebreus diz: já está na hora de prosseguirmos. Já está na hora de amadurecermos, de sair do leite para alimentos mais sólidos. Muitas pessoas estão insistindo, irmãos. Eu conheço pessoas, por exemplo, que falar em línguas para ela é o máximo. Eles acham que já atingiram a plenitude de Deus. E Paulo, se ele estivesse hoje em nosso meio, ele diria: isso é apenas o começo. O falar em línguas é muito bom, é um dom precioso. Nós precisamos colocar em prática esse dom todos os dias, mas é apenas o começo. Então aqui nós temos Eliezer dando ainda mais presentes a Rebeca. Mas vamos um pouco mais adiante. Abra comigo em Salmo 93, 5. Veja esse processo de santificação. Salmo 93, 5. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. E olha, irmãos, o que o salmista disse: a santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Então eu vou voltar aqui. O Espírito Santo vem habitar em nós, nós nos tornamos casa de Deus, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Amém? Quem aqui já tem o Espírito Santo e você é templo do Espírito Santo? Ok, somos a casa de Deus, mas o que é que o salmista está dizendo? Essa casa tem que ser decorada. Essa casa ela tem que ser ornada. Ela não pode ser uma casa vazia. É muito bom eu tive essa alegria, né, de construir uma casa do zero, cavar os buracos do alicerce, fazer o alicerce, levantar as paredes, bater a laje, rebocar toda a casa, instalação elétrica, instalação hidráulica. Eu fui bem cuidadoso em escolher, eu e Cristiane, escolher qual a cerâmica, qual é a cor, né, da louça sanitária, quais as torneiras. Nós fomos muito, assim, bem cuidadosos. E um dia nós chegamos lá e a casa estava pronta, pintada, pronta, mas estava vazia. E agora nós tínhamos o desafio de quê? De enchê-la de móveis. Enchê-la de móveis. Então é assim, queridos, que o salmista está dizendo: nascemos de novo, mas a casa do Senhor precisa ser adornada, ornada, embelezada. E sabe o que é que nos embeleza? Santidade. Está aqui. Santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo.
Quando eu me santifico, quando você se santifica, nós estamos embelezando o templo de Deus. Nós estamos enchendo a casa de Deus com os bens preciosos. E o Espírito Santo, é claro, está nos ajudando. Não esqueça que sem a ajuda do Espírito Santo, ninguém consegue ser santo. O nome dele é Espírito Santo. E ele nos ajuda no processo de santificação. O outro texto que eu separei. Vamos para Mateus 25, 6 e 7. A parábola das 10 virgens. Mateus 25. Mas à meia-noite, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Quem dava esse grito, já vou até antecipar o final da mensagem. Quem dava esse grito era o padrinho do noivo, que era chamado de amigo do noivo. O noivo tinha um amigo muito chegado. Esse amigo não ficava com o noivo, esse amigo ficava com a noiva. Então tinha que ser um cara de muita confiança, concordam? Sim ou não? Você deixar a sua noiva com um amigo, então não é um amigo qualquer, é um amigo de extrema confiança. Na nossa cultura, esse papel geralmente é das mulheres. Eu acho que porque temos uma cultura machista, somos extremamente desconfiados, não é? Então a noiva tem as suas amigas, e as amigas estão ali nos dias que antecedem o casamento, ajudando a noiva a escolher o vestido, não é? a organizar a festa. E agora, né, ultimamente, no dia do casamento, a noiva vai para um lugar e tem o que lá junto com ela? Vamos, noivas? A madrinha, né? Tem uma amiga muito chegada dela que fica com ela lá enquanto ela está se vestindo, se maquiando, fazendo o cabelo. É assim ou não? Pensei que eu estava inventando coisa. Ou então eu tinha assistido um filme, né? Mas é assim. Aqui o papel é do amigo do noivo. Você vai entender quem é um amigo do noivo daqui a pouco. E o amigo do noivo gritava: eis o noivo! O noivo está chegando! Só que ele dava esse grito antes do noivo chegar. Antes do noivo, ou seja, ele dava um toque, ele dava uma dica, ele dava uma ajudazinha à noiva. Apressa, porque o noivo está chegando. O noivo mandava dizer com antecedência, para não pegar a noiva despreparada. Ele mandava mensageiros na frente. Diz: olha, avisa a noiva que eu estou chegando. E aí diz: saí ao seu encontro. Então, o noivo estava vindo e a noiva então saía do seu quarto ao encontro do noivo. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam, e eu coloquei aqui em destaque, prepararam as suas lâmpadas. Sabe qual é a palavra prepararam? Adornaram, enfeitaram, embelezaram. É a palavra cosmel. Lembra o quê? Cosmético. Cosmético é algo que embeleza. Batom é um cosmético? Sombra é um cosmético? O que mais é cosmético? Rímel, lápis, o que mais? Blush. Antigamente era rouge. Aquelas mulheres, né? Com as bochechas assim bem rosa. Cosmético tem uma finalidade: embelezar. Eu já vi uma mulher toda maquiada e a mesma mulher sem maquiagem, e você se assusta. É ou não é? Tem uma mocinha que é lá da faculdade, que ela coloca tanta maquiagem, que é uma camada assim grossa de reboco, né? Se você tocar, quebra.
sai os pedaços, não é? Tem pessoas que exageram, mas tem uma finalidade. Aqui a palavra é embelezar. As noivas, as virgens, né? Porque simbolizando aqui um conjunto de virgens, porque tinha a noiva e tinha todas as outras damas do casamento. Elas prepararam suas lâmpadas. 5 prepararam as lâmpadas. 5 tinham azeite, mas não tinha azeite suficiente para a viagem, até encontrar com o noivo. Não era uma viagem longa, mas era um trajeto que tinha que ser feito. Então aqui diz que elas se levantaram e prepararam. Vejam, irmãos, preste atenção. O Espírito Santo está preparando as nossas lâmpadas. Quando nós relacionamos com o Espírito Santo, quando nós convivemos com Ele, quando nós temos uma vida de relacionamento, nós então entramos num processo de santificação. Esse processo de santificação adorna a nossa vida, enche a nossa lâmpada de azeite. A lamparina, ela precisava estar cheia de azeite, e o pavio era molhado, era como um candeeiro, mas não era querosene, era óleo, azeite de oliva. Então aquele pavio mergulhado, embebido, umedecido, tocava-se, acendia-se fogo na ponta do pavio, e ele era alimentado pelo óleo que estava dentro da lâmpada. Quando o óleo acabasse, a lâmpada apagava. Então era necessário uma reserva extra de azeite. Este é o segredo. Nós não podemos só ter óleo na lâmpada. Nós temos que ter óleo na lâmpada, mas nós precisamos ter azeite extra. O que significa isso, pastor? Relacionamento com Deus, intimidade com o Senhor. É você ter todo dia relacionamento com Ele. É você todo dia não tratar Deus apenas como um objeto, mas como uma pessoa. É você desenvolver uma íntima comunhão. E o Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele vai começar a nos dar dicas. A rainha Esther recebeu dicas do eunuco. O nome dele era Hegai. E antes dela entrar na presença de Assuero, Hegai disse: vista tal vestido, Esther, coloque tal joia, use tal brinco, coloque tal perfume, porque o rei gosta dessa cor, o rei gosta desse perfume, o rei gosta dessa joia. O Hegai deu dicas. Escute, se você quer saber como agradar Jesus, o noivo, você tem que ouvir as dicas do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo vai dizendo: não faça isso, você agiu errado. Olha, não foi muito legal essa tua atitude. Esse tom de voz que você usou não está legal para uma noiva. Nós estamos assistindo uma série chamada Crown, que é da Rainha Elizabeth. Alguém já assistiu aqui? Cristiane gosta muito de histórias de rainha, de princesa, né? Estamos assistindo. E é interessante, porque a Rainha Elizabeth II, ela foi educada para ser uma rainha. Tanto que agora ela está querendo aprender outras coisas. Ela não teve aula de matemática, ela não teve aula de química, ela não teve aula de biologia. Ela teve aula de etiqueta, ela teve aula da Constituição. Por quê? Porque a preocupação era prepará-la como rainha. Claro que eu não estou dizendo aqui, né, que ela deveria ter tido aula de outras coisas também. Mas o que me chamou a atenção é que ela foi preparada desde pequenininha para ser uma rainha. Dicas, irmãos, que o Espírito Santo vai nos dando. Se você quer saber como agradar mais a Deus, você quer saber como se embelezar mais para o Senhor, você precisa ouvir as dicas do Espírito Santo. O Espírito Santo diz, irmãos, até sobre o nosso tom de voz. O Espírito Santo diz, irmãos, sobre o nosso olhar. O Espírito Santo fala sobre as motivações do coração.
O Espírito Santo fala, queridos, até da roupa que a gente veste. Nós não somos uma igreja com usos e costumes, né? Mulher não veste isso, não veste aquilo. Aí muita gente se aproveita disso, pega a liberdade e usa ela de forma indevida. Mas se você tiver uma íntima comunhão com o Senhor, irmã, Ele vai falar para você que tipo de roupa você deve vestir. Rapaz, você também vai receber dicas do Espírito Santo. Homens, mulheres, nós receberemos dicas do Espírito Santo. E isso vai nos embelezar. Isso vai nos tornar mais agradáveis. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então o Espírito Santo sabe exatamente o que Jesus gosta. Amém? Vocês estão entendendo? Geralmente quando uma moça quer casar, o que é que ela faz? Vou preparar uma comida para o meu namorado, para o meu noivo. E aí, às vezes ela pede uma dica. O que é que ele gosta? E vai fazer um prato que ele gosta. Por quê? Porque ela sabe que se agradá-lo, conquistará ele. E está explicado porque que os homens crescem a barriga depois que casam. Não, está explicado mesmo, vocês estão rindo, mas existe uma explicação científica para isso. Sabe o que é? O homem, antes de casar, ele cuida mais de si mesmo. Por quê? Porque ele quer casar. Então ele cuida da aparência, ele se preocupa. Então ele faz exercício, né? Ele faz talvez uma dieta, porque ele está preocupado em casar. Depois que casa, na cabeça do homem muda, ele diz: pronto, casei, agora casei. E aí a barriga cresce, os pneus aparecem. Por quê? Porque depois do casamento é como se a pessoa se acomodasse. Mas antes do casamento, e é isso que eu acho que nós temos que conservar, são as nossas atitudes como namorados e noivos. Namorado e noivo tem outra postura de cuidado, de dedicação, de zelo, de amor ardente. Então a noiva, ela precisa manter esse preparo, essa chama acesa. E o Espírito Santo, ele vai nos dando dicas. Coloca o próximo. A missão do Espírito Santo é adornar a noiva. O Espírito Santo veio para isso. O Espírito Santo não veio só para batizar os crentes e fazer com que eles falem em línguas e só isso. Tem pessoas que estão muito enganadas com a missão do Espírito Santo. Para o mundo, o Espírito Santo tem uma missão: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a missão do Espírito Santo para o incrédulo. Mas a missão do Espírito Santo para a igreja é adornar a noiva. O Espírito Santo está em mim e em você com essa missão. E ele embeleza, coloca o próximo, a noiva por meio de 3 coisas. Abra comigo em Cantares, capítulo 5. Cantares, capítulo 5. Primeira coisa que o Espírito Santo nos embeleza é gerando o caráter de Cristo. Cantares 5, 10 a 16. A esposa dizendo, a noiva dizendo: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos cachos de palmeira são pretos como o corvo, os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios, que gotejam mirra preciosa. As suas mãos, cilindros de ouro, embutidos de jacintos. O seu ventre como alvo marfim, coberto de safira. As suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro. O seu aspecto como o do Líbano, esbelto como os cedros. O seu falar é muitíssimo doce. Sim,
O meu amado é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Essa é uma linguagem poética riquíssima, riquíssima. Só quem estudou Cantares, nós estudamos Cantares na F-Hop School, e é deslumbrante cada descrição dessa das belezas de Cristo. Irmãos, nós tivemos uma aula, e eu quero um dia preparar um estudo sobre as belezas de Cristo. Claro que hoje ninguém vai dizer, né? As noivas aqui não vão dizer para o noivo: seu olho é como de pomba, junto à corrente de água. Imagina a Maeli dizendo isso para Alisson: oh querido, sua face é como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa. Mas essa noiva está, né, viajando. Mas cada elogio desse, irmãos, é a descrição da beleza de Cristo. Onde eu encontro a beleza de Cristo para imitá-la? Onde eu encontro o caráter de Cristo? Nos evangelhos. Eu vou para os evangelhos, e eu estou lendo agora os evangelhos, estou no meio de Lucas. Mas quando eu leio os evangelhos, irmãos, eu vejo a beleza de Cristo ali. Eu vejo o caráter de Cristo ali. Coloca o próximo, depois a gente volta. A beleza de Cristo em Cantares representa seu caráter revelado nos evangelhos. O que é que eu encontro nos evangelhos? Jesus é um homem firme, resolvido, seguro, definido, com foco. Jesus é um homem terno, carinhoso. Com crianças, por exemplo, crianças só se aproximam de alguém que inspira nelas carinho. Já falei, né? Que eu afugentava as crianças. E Deus falou comigo que quando as crianças começassem a correr em minha direção, é porque eu estava ficando mais parecido com Cristo. Ontem uma criança veio em minha direção e me abraçou. Ai, Senhor, obrigado, Deus. Alguma beleza de Cristo está aparecendo. Por quê? Porque eu fulminava as crianças com o meu olhar. Especialmente quando elas eram aqueles santos. Tinha algumas que eu ficava de longe dizendo: estou de olho em você, vou te pegar. Ternura. Jesus parar um velório e dizer: para, mãe, o que é que está acontecendo? E aquela mãe viúva chorando, dizendo: meu único filho, ele que me sustentava, era ele, o arrimo da minha família. Jesus diz: para, moço, levanta-te. Se isso não for sensibilidade, ternura, preocupação com uma mãe viúva. Mas Jesus também foi zeloso, irmãos. Quando ele entra no templo para limpar, chicote na mão, virando mesas, não é uma cena muito comum de imaginarmos Jesus. Sensibilidade, força, mansidão, humildade, coragem, obediência, dependência de Deus. Eu poderia aqui colocar muitos mais aspectos do caráter de Cristo. Vou pedir para Eduardo passar um pequeno vídeo. Esse vídeo original, ele é em inglês, de um pregador cheio de Deus, e ele foi traduzido para o português. Claro que no português perde um pouco, né? No inglês é muito mais forte as expressões, mas a nossa língua é portuguesa. Então eu quero pedir que ele coloque e vai descrever quem é o nosso rei. Quem é o nosso rei? Quais as belezas que esse Jesus tem para imprimi-las em nós? A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano.
Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, Ele purifica leprosos, Ele perdoa pecadores, Ele absolve devedores, Ele liberta os cativos, Ele defende o fraco, Ele abençoa crianças, Ele serve o infortunado, Ele considera o idoso, Ele recompensa o diligente, Ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a entrada do livramento, Ele é o caminho da paz, Ele é a rodovia da justiça, Ele é a estrada da santidade, Ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, Ele é compreensível, Ele é invencível, Ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que Ele, você não pode viver sem Ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Aleluia. Quem o conhece não fica mais o mesmo. A beleza de Cristo conquista a nossa vida e o caráter dele, através do Espírito Santo, vai sendo impresso, irmãos, nas nossas vidas. A segunda forma, pode voltar ao slide. A segunda forma que o Espírito Santo nos embeleza é através do fruto do Espírito. Vamos abrir em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito, verso 22, veja que não está no plural, é o fruto, é um fruto só, com vários gomos, como uma laranja, é um fruto só, com vários gomos. O fruto do Espírito é amor. Vamos declarar o fruto do Espírito, vamos juntos declarar: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui nós temos os 9 gomos do fruto do Espírito. O Espírito Santo veio produzir isso em nós. Se nós estivermos aliançados com Jesus, se nós formos a vara que está enxertada na videira, o fruto vai aparecer. Vai aparecer normalmente. Nenhuma árvore se esforça para dar fruto, irmão. O fruto dá naturalmente. Por quê? Porque ela está conectada ao tronco, à seiva. Então depois, analisa o fruto do Espírito. Eu não posso aqui aprofundar,
mas cada tópico desse aqui é muito profundo. As belezas de Cristo e o caráter dele. Agora o fruto do Espírito. E por último, os dons do Espírito. Vamos voltar então para 1 Coríntios. Volta às páginas. 1 Coríntios 12. Os dons do Espírito. Diz assim, verso 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito Santo nos embeleza, gerando em nós o caráter de Cristo. A beleza de Cristo começa a ser impressa, o fruto do Espírito começa a ser gerado, e os dons do Espírito são distribuídos, irmãos, para nós. E aí nós estamos sendo adornados. Eu quero ler contigo, no Antigo Testamento, a figura lá do sumo sacerdote. Abra comigo em Êxodo. Nós já estamos terminando já. Nós vamos orar por esse processo de santificação. Mas eu quero ler com vocês ainda 2 textos para a gente orar. O primeiro está em Êxodo. As vestes sacerdotais. O sumo sacerdote, ele tinha uma veste especial. Versos 33 e 35. 33 a 35. Em toda a orla da sobrepeliz. Sobrepeliz era a vestidura mais externa. Por baixo tinha a estola sacerdotal, que era como se fosse uma túnica, um robe, né? Como se fosse, robe não é muito novo não, mas como se fosse uma camisola. Robe. Uma camisola bem fina. Essa era a estola sacerdotal, por baixo. Mas por cima da estola tinha uma sobrepeliz, que era uma veste exterior. E diz assim: e em toda a orla, olha, na orla da veste, uma campainha de ouro e uma romã. Uma campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz, desculpem, em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e uma romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça, para fazer barulho, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Então na orla da veste do sacerdote tinha uma romã, fruto, e tinha uma campainha que fazia barulho, dom. Uma romã, fruto, uma campainha que fazia barulho, dom, e assim alternadamente ao redor da veste do sacerdote. Então, claro que se eu for colocar em ordem de importância, o fruto do Espírito é mais importante do que o dom do Espírito. Mas nós não podemos desprezar também o dom. Precisamos que o fruto apareça junto com o caráter de Cristo, e os dons espirituais farão o som de que estamos vivos. Por quê? Porque quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o barulho das campainhas ficava tocando. As pessoas diziam: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Se ele entrasse lá em pecado, ele morria, ele era fulminado. O barulho da campainha parava. Se parasse por 1 minuto, 2 minutos, 5, 10, 1 hora sem barulho, morreu. Puxavam ele pela perna com uma corda, porque ninguém podia entrar lá dentro. O que é que o barulho das campainhas dizem? Vida do Espírito. Nós precisamos do caráter de Cristo em primeiro lugar,
Precisamos do fruto do Espírito, mas nós precisamos do dom do Espírito, dos dons. Isso vai, irmãos, nos embelezar. Amém? E eu termino aqui, para nós orarmos. Abra lá em 2 Coríntios. Quem é o amigo do noivo? 2 Coríntios. Vamos ler o capítulo 11. Esse é o último texto que vamos ler. Verso 2. Pode colocar já o verso 2. Porque zelo, Paulo está dizendo, eu zelo por vós com zelo. Eu zelo com zelo. Zelo de Deus, visto que vos tenho preparado. Olha como Paulo estava alinhado com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio preparar. Ele disse, eu vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Meus queridos, olhe só. Nós, pastores, somos amigos do noivo. Somos a noiva também. Claro que eu não vou deixar de nunca mencionar esse privilégio. Nós somos a noiva de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Mas Deus levanta pessoas na nossa vida como amigos do noivo. Eu já tive muitos amigos do noivo. Pessoas que me ensinaram, pessoas que me exortaram, pessoas que me corrigiram, pessoas que me apontaram o caminho, pessoas que me ajudaram a vencer as minhas dificuldades. O amigo do noivo são aqueles e aquelas que Deus coloca em nosso caminho com uma preocupação apenas. É porque às vezes as pessoas não entendem a nossa preocupação. As pessoas às vezes veem a gente pregando aqui e acham que nós estamos, sei lá, colocando jugo, exigindo, colocando às vezes culpa. Mas sabe qual é a nossa motivação? Não é colocar jugo em ninguém, não é colocar culpa em ninguém, não é entristecer ninguém. É porque nós queremos apresentar vocês naquele dia ao Senhor, o noivo, como uma virgem pura e santa. Esse é o nosso objetivo. Nós vivemos para isso, irmãos. Deus coloca líderes na sua igreja. É claro que tem pastores com outros interesses. Gente querendo ganhar dinheiro, gente querendo ser famoso, gente querendo se aproveitar da noiva. Sim, tem isso. Mas eu não estou falando desses. Eu estou falando daqueles que com o coração de Paulo. Paulo disse, eu zelo com zelo de Deus. Eu tenho cuidado. Zelo aqui é a palavra, irmão, ciúmes. Só que não é ciúme carnal, não é ciúme doentio, é cuidado. Eu quero te dizer, nós temos cuidado de você. Nós nos preocupamos com você. Por quê? Porque nós somos amigos do noivo. Nós temos uma missão. Deus nos colocou na tua vida para te ajudar a que você seja apresentado diante do Senhor como uma noiva pura e virgem. Se isso acontecer, queridos, eu cumpri a minha missão. Eu fiz o que Deus tinha me dito para fazer. Então Paulo, ele passa esse coração para a igreja de Corinto. E eu queria que você hoje se visse assim, como uma noiva pura e virgem. E que Deus está levantando os amigos do noivo para ajudar. Claro que a principal ajuda é do Espírito Santo. Não quero aqui, nem posso, e Deus me livre de tomar o lugar do Espírito Santo. O Espírito Santo é o principal para nos embelezar. O Espírito Santo é quem veio para nos adornar. Mas ele levanta os amigos do noivo. Então, nos veja como pessoas que estão te ajudando. Tem pessoas que nos enxergam às vezes com um olhar que não é um olhar correto. É como se nós fôssemos vigias, patrões, guardas, como se nós fôssemos
tiranos, ditadores, sei lá, uma visão totalmente distorcida. Meu querido, nós somos amigos do noivo, zelamos com zelo de Deus. É claro que às vezes falhamos, porque somos humanos, às vezes podemos até exagerar, podemos até ir um pouco mais firme, mas eu quero te dizer, Deus está nos amadurecendo também. Nós zelamos com zelo de Deus, porque eu quero, e naquele dia eu não vou ser mais amigo do noivo, naquele dia do casamento, eu vou estar junto com você, e nós seremos a noiva, amém? No céu não vai ter mais pastor, só o sumo pastor, não vai ter mais líder, só teremos o supremo líder. No céu não vai ter mais supervisor, teremos o supervisor dos supervisores. Não teremos mais discipulador, teremos o discipulador dos discipuladores, teremos o grande mestre. Naquele dia nossa tarefa terminou, e estaremos para sempre com o Senhor, amém? Então vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor, eu oro para que sejamos, como Paulo disse, uma virgem pura e santa, que será apresentada a Jesus no grande dia, no dia que nos encontraremos com o Senhor nos ares. Feche seus olhos agora, imagine esse dia, o dia do encontro, o dia do nosso encontro com o Senhor. Nosso coração está desejoso, Senhor, por esse dia. Os nossos trabalhos terminarão, a nossa dor passará, as lágrimas serão enxutas, e nós estaremos com o Senhor para sempre. Mas até lá, nos ajude, Espírito Santo de Deus. Você foi enviado a esta terra com essa missão de nos ajudar. Nos ajude, Espírito Santo. Peça a Ele agora, me ajude, Espírito Santo. Eu quero a beleza de Cristo, eu quero a beleza de Cristo formada em mim, eu quero o caráter dEle em minha vida. Eu quero a sua humildade, a sua mansidão, eu quero a sua sensibilidade, eu quero a sua transparência, eu quero Jesus, oh, a sua ternura, eu quero Jesus, o seu foco, a sua força, eu quero a sua firmeza, Jesus, eu quero a sua determinação, eu quero, Jesus, a sua honestidade, eu quero, Jesus, o seu compromisso. Eu quero o caráter de Jesus. Espírito Santo, trabalhe em meu caráter para que Cristo apareça. Jesus, eu peço que o Senhor não desista de nós. Amado noivo, insista. Amado noivo, insista. Continue nesse processo de santificação. O fruto do Espírito.